Vamos ver se vai dar. Ó, o Lucas. Isso, olha. Aqui diz que o Lucas foi removido, mas aí ele tenta novamente. Tá? Então, assim, ó, vamos começar agora, né? Aula da segunda em material da página 9 da apostila 7, tá? Volume 7, terceiro bimestre. A gente hoje vai ver elementos da narrativa. A gente já corrigiu a página 8, né? Confirmam para mim? Página 8 está corrigida, não é isso? Já. Tá. A 10 E da aqui os página 9 elementos. também. A 9 também? A 10 da página 9. Tá. Então a gente vai começar a ver sobre personagens, tá? Isso. Eu coloquei. Eu deixei de tarefa? Deixou a 11 e a 12. Tá. Pelo que eu anotei. Tá. Bruna, daí tu vai. Isso, só vai acompanhando a aula aí, tá? Vamos lá. Rafa, quer ler ali? Personagens? Posso. Então Tá. vamos. São os seres, pessoas, objeto e ou coisas ficcionais responsáveis pelas ações que formam o enredo da narrativa. Só um pouquinho, eu já falei sobre isso, né, na aula passada. Um objeto pode ser um personagem? Sim, mas ele tem que ser personificado, ou seja, ele tem que ter ação dentro da história. Se o personagem, se o objeto é um ser estático, ele não tem ação, ele não é personagem, tá? Pode continuar, Rafa. Posso ler o quadrinho verde? Pode. Uhum. Como o conto é uma narrativa curta, exige que as ações fiquem restritas a poucos personagens, diferentemente do que pode ocorrer em novelas e romances. Já falei sobre isso também, né? E os romances eles são mais extensos, eles são organizados em capítulos e as novelas também. Lembrando que o romance eu vou ter um único núcleo e a novela vai apresentar vários núcleos. No conto não, tá? O conto ele é curto, não demora muito, o núcleo é pequeno também. 11ª, Rafa. Pode ler, Rafa. Professora? Rafa, tá me ouvindo? Tá me Tô escutando? ouvindo. Ai, desculpa, tava com o Agora sim. microfone desligado. Desligado. Imaginei. Tá. Desculpa. Protagonista é o personagem principal da história. Quem é o protagonista de Nas Águas do Tempo, justifique sua escolha. E aí? Eu agora que eu vi, mas eu tinha colocado 2 personagens, não sei se pode. Ele fala só um, né? Pode ser 2? Na verdade, nessa história é difícil tu conseguires determinar um. O Sim. material aceita que vocês achem que o menino é o mais importante, o velho é mais importante, mas não pode isolar o outro, ignorar, tá? O que tu botou, Sim. Rafa? Eu coloquei que é o avô e o neto. Uhum. Tá. Daí tu tem que é, tentar justificar que um deles seja o protagonista, tá? Por mais que os dois tenham grande importância. Olha o que o material trouxe para mim, tá? Diz assim, ó. Há um equilíbrio de importância entre o velho e o menino em relação aos fatos narrados. Nesse caso, é preciso avaliar as justificativas apresentadas. Então, tu vai ter que elencar um dos dois e achar uma justificativa por que tu acha que o menino é o protagonista ou por que o velho é o protagonista. Tá? Não tem como ser os dois, mas eu entendo porque os dois têm uma igualdade ali de peso na história, tá? Se tu quiseres pensar um pouquinho aí, eleger. Quem mais pode responder essa questão? Mais ninguém quer responder? Professor, o Luiz quer Coloquei falar. o menino, o Fala, principal, e Luiz. o voo secundário. Um pouquinho mais alto, teu microfone tá ruim. Deixa eu Mais desligar perto, e Luiz, ligar de fala novo mais aqui. perto. O áudio ficou ruim aqui. Não consegui entender, Luiz. Ele saiu da reunião, ele vai entrar de novo, eu acho. Tá. Já entrou. Fala, Luiz. Agora tá melhor?
Agora sim. Melhorou. Uhum. É que eu saí e voltei de novo agora. Tá, Eu coloquei o menino como principal e o vô como secundário. tá. Daí tu só precisa me justificar por que que o menino é o principal. Porque ele que narra a história. Ótimo, pode ser. Aham. Ele é o narrador da história, é ele que traz toda, né, a importância dessa história, dessa narrativa, desse enredo. Pode ser, E até joia. que no fim era o menino, né? Que ele era um adulto, alguma E coisa isso assim. era o pai já contando para o filho, né? Que na verdade era o menino, agora na posição de adulto. Ótimo. Rafa, lê a 12ª. Professora, Oi? só uma coisa. Pode falar. Como, tipo, conto ser narrado em primeira pessoa, só que o narrador não ser o personagem principal? Pode, pode. Uhum. Ah, tá. Pode Só que... sim, tá? Eu posso narrar uma história, eu participo, mas quem é o grande protagonista é um outro ser. Pode ser, não tem problema não, Ah, tá. tá? Obrigada. Às vezes em filme vocês podem ver alguém narrando uma grande história de uma outra pessoa. E esse narrador participa da história. Hum? 12ª. Eu posso ler, professora? Lê, aham. Ah, tá. Em sua opinião, por que os personagens não são nomeados no conto? E aí, por que será? Olha, eu não sei se tá certo, mas eu coloquei que talvez para interagir com o conto, tipo, dar um suspense, assim. Não exatamente, tá? Tá. Vamos ver quem. Outra resposta. Vamos ver se alguém consegue chegar um pouco mais perto. Gente, normalmente, quando não tem um nome específico, tá? É porque eles não representam uma pessoa individual e sim assumem um caráter simbólico, assim, ó. O que que o avô representa ali? O avô, ele vem representar ali a sabedoria popular, tá? E o que que o menino representa? Essa sabedoria que vai sendo passada de gerações em gerações. Então, não era um elemento, um personagem específico, e sim não é conceito a palavra, deixa eu ver, um símbolo, tá? Então, é porque esses personagens são símbolos. No caso, o avô, a, a cultura popular, e o menino representa que essa cultura é passada de gerações em gerações. Deu para entender? A Rafa que tinha colocado outra coisa, agora entendeu? Entendi, sim, obrigada. Joia. Quem é que pode ali ler um pouquinho sobre espaço e sua influência na narrativa? Eu posso ler, professor, se quiser. Então vamos lá, Luiz. Espaço e sua influência na narrativa. Espaço é o local onde se passa a história. Pode ser muito semelhante a um lugar real ou ser uma criação fantasiosa. Em qualquer um dos casos, esse espaço precisa ser verossímil. Ou seja, o leitor deve aceitá-lo como possível e adequado na narrativa. Também pode ser uma construção simbólica, cujo significado mais universal tem de ser entendido para que o leitor construa o sentido do texto. Joia. Gente, o espaço, ele é importante, tá? Nesse caso dessa narrativa que a gente está estudando, ele foi fundamental. O mistério daquele lago trouxe toda a graça desse conto, tá? Pode ler mais um pouquinho, Luiz. O espaço da ação em um conto é limitado, uma vez que esse gênero literário é mais conciso do que um romance ou uma novela. Joia. Isso a gente já tinha conversado um pouquinho também, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá.
Vamos tentar fazer esses exercícios aqui juntos, para a gente não se atrasar muito, tá? E daí depois o próximo exercício, que é em cima do outro conto, daí vocês façam sozinhos. Vamos lá. Releia esse trecho do conto. Quem é que pode ler para mim? Alguém que não leu ainda. Vamos lá, gente? Eu posso, professora. Quem é o eu? A Nicole. Joia. Então vamos lá, Nicole. Depois, viajávamos até o grande lago onde nosso pequeno rio desaguava. Aquele era o lugar das interditas criaturas. Tudo o que ali se exibia, afinal, se inventava de existir. Pois naquele lugar se perdia a fronteira entre água e terra. Naquelas inquietas calmarias sobre as águas nenufarfalhudas, nós éramos os únicos que preponderávamos. Nosso barquito ficava ali, quieto, sonecando, no suave embalo. O avô calado espiava as longínquas margens. Tudo em volta mergulhava em cacimbações, sombras feitas da luz, própria luz. Fosse ali amanhã eternamente insonada. Ficávamos assim, como em reza, tão quietos que parecíamos perfeitos. Joia. Explica essa afirmação com trechos da narrativa. O lago é um lugar misterioso. Mostrem para mim agora, digam para mim, trechos que a Nicole leu que mostre que esse lugar era misterioso. Que trechos são esses? Que trechos que a gente pode transcrever ali? Ali que aquele era um lugar das interditas criaturas? Ou não pode ser? Isso! Esse termo, interditas criaturas, lembra um lugar misterioso. Jóia, então esse é um. Anotem aí. Interditas criaturas. Professora, Oi? fala interditas mesmo? É Interditas, aham. Tá, entendi. Isso. Depois. Oi. Podia também ser aqui. Naquele lugar se perdia a fronteira entre a água e a terra. Isso. Naquelas inquietas calmarias sobre as águas nenufarfulhadas, nós éramos os únicos que proponderávamos. Isso mesmo. Esse trecho também, tá? Se indica uma atmosfera com nevoeiro, assim, uma terra que se mistura, assim, como se não tivesse fronteiras. Esse trechinho aí mesmo. Anotem, tá? Agora a gente vai ler um pouquinho sobre tempo cronológico e tempo psicológico, tá? Quem é que pode ler para mim? Alguém que não leu ainda. Vamos lá, turma, rapidinho. Eu posso ler, professora? Quem é o eu? Amable. Vamos lá, Amado. Obrigada. Tempo cronológico e tempo psicológico. O tempo que diz respeito tanto à época em que se passa a história, quanto à duração dos fatos narrados, pode ser classificado em cronológico, transcorre em ordem dos fatos no enredo, corresponde ao passar das horas, dos dias, dos meses e dos anos. Psicológico, obedece à lógica do pensamento e o tempo da memória, sendo, consequentemente, subjetivo. Joia. Então, assim, ó. Quando a gente diz cronológico, o enredo obedece à ordem dos acontecimentos, né? Um começo, meio e fim. Quando eu trago o tempo psicológico, não necessariamente vai ser essa ordem, e sim a ordem do pensamento. Então, às vezes, a história começa pelo fim, depois vai para o início, depois vai para o meio. Então, ela não obedece à ordem dos acontecimentos, tá? E ele é chamado também de não cronológico. Destaquem, tá? O que é o tempo cronológico e o que é o tempo psicológico. É importante. Aí leia a próxima questão, Amable. 14.
No conto, predomina o tempo cronológico ou o tempo psicológico? Explique. E aí? O que vocês acham? O tempo todo tempo cronológico. cronológico, mas o tempo todo envolve as memórias do menino. Psicológico? Psicológico, porque remete às memórias, tá? Então, vocês podem colocar. O tempo predominante é o psicológico, pois remete às memórias da infância. Não é possível saber, por exemplo, durante quanto tempo o avô e o neto buscaram se comunicar com as chamadas, né, interditas criaturas, pois o narrador não fornece dados mais concretos. Por exemplo, sobre o tempo, né? Ele até usa termos certa vez, deixa eu ver o que mais que ele usa, em certa hora. Então, isso tudo é muito vago. Isso demonstra um tempo psicológico. Querem que eu dite ou não precisa? Não, professora, eu acho. Não. Joia, então escrevam aí a resposta de vocês. Não deixem acumular, tá? E o enredo? Quem pode ler sobre o enredo? Agora, um outro aluno ou aluna que não tenha lido ainda. Posso ler, professora? Joia, quem é o eu? Ian. Vamos lá, Ian, obrigada. Enredo é a sequência de fatos que constitui a narrativa. Essa sequência é composta de introdução ou apresentação. Os personagens e a situação são apresentados. Ainda não surgiu conflito ou complicação. Portanto, pode-se dizer que é um equilíbrio inicial. Só um pouquinho. Então, toda narrativa ela tem que iniciar com um equilíbrio, tá? Ali vai ser narrado onde que se passa a história, quem são os personagens, quem são os envolvidos. Eu não posso já começar a minha história com um clímax com uma tensão, tá? Então, introdução e apresentação, ela é uma situação tranquila, tá? Depois começa uma complicação. Leia. Nessa parte, começa a se desenvolver o conflito, um problema que surge e exige dos personagens uma resolução. Joia. Claro que eu não vou ficar nessa mesmice, nessa tranquilidade, a narrativa inteira. Então, depois começa a surgir um conflito que vai envolver os leitores na história. Depois da complicação, vem um clímax, que é o momento. Mais tenso da narrativa. Isso, é o momento mais tenso, que é onde vai se tentar resolver esse problema. Então, eu tenho uma situação inicial tranquila, de repente aparece uma complicação, um problema, e esse problema chega no seu auge. E esse auge é justamente o conflito, o clímax. E aí depois eu tenho um desfecho. É a parte final da narrativa em que é apresentada a solução do conflito. Joia. Então, quando vocês forem montar uma narrativa, vocês têm que pensar nesse elemento. Como que eu vou começar? Qual é o problema que vai surgir? Qual será o momento mais tenso dessa narrativa? E como vai se dar o desfecho desse enredo, tá? Se quiserem destacar também, esses 4 elementos são importantes. 15ª. Professora, Oi? uma dúvida. Sabe na 13ª ali que fala para reler o trecho do conto? Sim. Eu não sei muito. O que é cacimbações? Como? O que é cacimbações? Ah, tá. Não tem lá na nota de rodapé? Eu acho que tem, não tem? Cacimbações, nevoeiros sim, úmidos ou chuvas. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Tá? É aquele nevoeiro, assim, uma coisa meio turva. Tá, obrigada. Nada. Quem vai ler a 15ª? Eu respondo, tá? Eu só quero que vocês leiam. Eu leio, professor. Tá. Eu não entendi
tipo arquétipos, qual seria, em que momento, Bruna, Trieto, a tua pergunta, amor? A Trieto tinha feito uma pergunta ali, uma colocação, não sei se ela quis completar. Fala de alguém. Tá, então vamos adiante, depois qualquer coisa ela coloca ali. É o Marcos que vai ler? Gustavo, professora. Então vamos, Gu, obrigada. Décima Leia. quinta, né? Uhum. Releia o conto Nas Águas do Tempo. Identifique cada parte do enredo. A. Qual parte corresponde à introdução, ou seja, à apresentação dos personagens e ao fato que era habitual a eles? Joia, o ideal era nós lermos novamente, né? Se vocês fossem resolver isso individualmente, mas como a gente está no coletivo, a gente não vai voltar para ler. Então vamos pensar todo mundo junto, né? Qual é a parte que a gente considera introdução? Vocês podem voltar lá, vocês vão ter que voltar lá na página e dizer para mim, é do início, né? Da primeira palavra até onde? Meu Voi Desabandonado? Não. É num discurso direto, numa fala. Não entendi a pergunta, professora. Ó, tá, a pergunta é a seguinte: qual parte corresponde à introdução? E aí eu já dei a dica para vocês. Da primeira palavra até onde eu considero a introdução do meu conto. O primeiro parágrafo? Como é que termina o primeiro parágrafo? Um tronco desabandonado. Não, é até assim, É. ó. Voltamos antes de uma agorinha, respondia. Onde é que está essa fala? Na A primeira segunda frase, na página 6. É uma fala aí, mano. Primeira fala da página Isso. 6. Depois da fala da mãe, eu acho. Isso, então assim, ó. Vai ter o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo. Na verdade, essa fala também é um parágrafo, né? Não é continuação, é um novo parágrafo. Então, vocês vão ver que é mais de um parágrafo, essa introdução. Na verdade, são 3. Apesar que um parágrafo só tem uma linha. Tá? Então, era isso que vocês tinham que responder. Até voltamos, antes de uma agorinha, respondia. Era o Ian que estava lendo. Não, era o Gustavo, né? Certo. Posso lá ver? Pode ler. Uhum. Qual frase revela o conflito em torno do qual vão girar as ações dos personagens? Também preciso dar um tempinho para vocês. Voltem lá e vejam qual é a frase que revela um conflito. Esse conflito seria entre a mãe e o vô? Não. O conflito é entre o avô e o menino. Que era a motivação do avô em levar sempre o menino até lá. O mesmo passeio. O conflito era esse, o fato de sempre fazer o mesmo passeio. E aí tem uma frase ali que mostra que havia um conflito nos pensamentos do menino. De ele querer entrar no lago? Não é essa ainda, Trieto, não é essa, Luiz. Professora, como é que Ainda eu não é. identifico o conflito? Oi? Como é que eu identifico o conflito? Como é que eu vou dizer? É quando tu acha um problema. Qual é a frase que mostra? Tem que ser a primeira frase, entendeu? O problema vai aparecer em vários momentos ali, tá? Mas qual é a primeira frase que mostra que havia um conflito, um problema para o menino? Já vou adiantar. Ó. O conflito gira em torno da motivação do avô para fazer sempre o mesmo passeio. A frase que revela isso é... Qual é a frase? Sempre em favor da água, nunca esqueço. Não. Vou deixar vocês tentarem mais um pouquinho. Ali, né, na fala, você não vê lá a margem?
por trás do cacimbo? Eu acho que é antes disso. Ah, tá. Tem uma fala do menino que diz assim, ó. Isso continuava sendo um conflito, tá? Faz parte do conflito, trieto. Mas o que inicia o conflito é assim, ó. Nem eu sabia o que ele perseguia. O que o menino pensa? Poxa, ele me leva sempre ao mesmo passeio e eu não sei nem o que ele quer perseguir. Então, além dele se questionar de fazer o mesmo passeio, ele não entendia o que ele tinha que fazer lá nesse passeio. Entenderam? Então, abram aspas lá. Nem eu sabia o que ele perseguia. Eu acho que foi uma questão difícil, né? Porque ninguém conseguiu. Professora, Oi? tá travando bastante, não sei se é minha internet. Não, para mim. Aqui tá Para os normal outros. pra mim. Agora tá normal. Para mim tá normal. Tá. Ah, tá. Uhum. Então podemos continuar, né? Joia. Quem estava lendo, Gustavo, pode continuar? Qual é o momento de maior tensão no conto? E aí? Vocês conseguem lembrar qual foi o momento mais tenso, assim, que a gente fica... Esse momento é o clímax. Sim, Pode sim, ser sim. ali, Ah, pode ser entrávamos num barquinho, nossos pés pareciam bater na barriga de um tambor. mas aí tu pensa assim, eles estão no barquinho, batendo os pés. Não tá tenso, É isso tá aquela, gostoso. é Naquela aquela que hora que o o. barco vira, não É vira? verdade. Isso, exatamente, já conseguiram, é isso mesmo. A cena em que o menino cai na lagoa e é socorrido pelo avô é um momento de muita tensão. Mas aí tem uma observação aqui. Contudo, o momento de maior tensão mesmo é quando o avô desce para a margem e se despede do neto com um pano vermelho, que aos poucos se transforma em branco. O que acontece ali? O que vocês entenderam dessa parte? Ele desce do barco, se despede com seu pano vermelho que vira branco. O avô morreu. O avô morreu. Então, ali, realmente, o tombo do menino é né, dá essa angústia, dá essa sensação de tensão, mas a despedida do avô é o maior clímax da história, porque a gente não espera, né, essa morte. Concordam? Então, podem até colocar que é muito tenso o momento, né, que o menino cai, mas a maior tensão ocorre quando o avô desce da margem e se despede. Se despede com um pano vermelho que se transforma num branco. Então a água e a terra seria tipo uma divisão entre a vida e a Isso, morte. isso. Uhum. São elementos simbólicos, mas que podem estar trazendo essa ideia. E a letra D? Pode ler a letra D? Qual é o desfecho da história? E aí, como é que terminou a história? A esse rio volto agora a conduzir meu filho, lhe ensinando a vislumbrar os brancos panos da outra Mas margem. na verdade aí ele já está adulto, tá? Quando, depois que o avô se vai, na verdade tem-se o desfecho ali, que é o menino retornando sozinho para casa. Pela primeira vez,
Eu coincidia com meu avô na visão do pano. Isso. Mas Lentamente é um tirei pouquinho a depois camisa. ainda. Um pouquinho mais alto, Luiz. Lentamente tirei a camisa e agitei-a nos ares. E vi o vermelho do pano deles branqueando. Tá, mas esse aí é o conflito. Lembra que a gente falou antes? No caso, o desfecho é o retorno do menino sozinho para casa. Enquanto remava um demorado regresso, me vinha a lembrança. Não, mas... Isso é o desfecho. Isso então vai foi até nascer do mesmo ventre? não precisa, né, nessa questão, Luiz, botar exatamente uma passagem do texto. Não precisa. Basta tu colocares que foi o retorno do menino para casa, agora sem o avô. Esse foi o desfecho da história. Daí depois a narrativa continua, que mostra que ele está contando para o filho, tudo bem. Mas como se revelou aquele conflito ali, como se deu o desfecho, foi a vinda dele sozinho para casa. Ok? Agora a gente vai ver a diferença entre o enredo maravilhoso ou estranho, tá? Todos os dois estão dentro do enredo fantástico. Quem é que vai fazer a leitura para mim, por favor? Joia, agora que eu vi ali a colocação da Trieto. Mas entendeu, né, Trieto? A nossa correção. Quem é que pode... Oi? O enredo fantástico, maravilhoso ou estranho, né? Isso mesmo. Uhum. Os 2 parágrafos? Os 2 parágrafos. Tá. Enredo fantástico, maravilhoso ou estranho. Diante de um texto que trata de um assunto inexplicável pelas leis da ciência, é comum surgirem comentários como: é um texto que trata do fantástico, é um texto estranho, ou é uma narrativa sobre o maravilhoso. O filósofo e linguista búlgaro, radicado na França, Sventan Todorov, explica que o fantástico inexplicável que aparece nas obras literárias pode se revelar algo maravilhoso ou apenas estranho. Segundo Todorov... Só um pouquinho, Marcos. Para você está claro que é algo fantástico? O que seria algo fantástico para ti, Marcos? Não sei. Algo, talvez, tipo... Algo, como foi dito aqui mesmo, algo que não é explicado pela ciência, ou que talvez é difícil de acreditar, alguma coisa assim. Isso, algo incrível, né? Que sai da nossa normalidade. Então, algo que ou a ciência não explica, ou algo que não existe. Eu acho que, no caso ali, eu acho que vai bem pela descrição de algo que a ciência não explica, né? Porque há um pano que aparece, que muda de cor, alguém que desaparece num nevoeiro. Isso é algo que a ciência não explica, né? Pode continuar. Segundo Todorov, se em uma narrativa ocorrem situações misteriosas que não podem ser explicadas pelas leis da ciência, mas, de repente, o personagem que vivencia essas situações acorda de um sonho, por exemplo, a obra pode ser classificada como pertencente ao gênero estranho. Afinal, tudo volta ao normal e as leis da realidade mantêm-se intactas. No entanto, se essas situações misteriosas continuam inexplicáveis pelas leis da ciência e é necessário aceitar outras leis, tem-se o gênero maravilhoso, comum nas fábulas, por exemplo, em que é preciso assumir como verossímil o fato de os animais falarem. Joia. Então, quando deixa de ser algo que não é, apesar de não ser explicado pela ciência, faz sentido, aí ele passa a ser o quê? Maravilhoso. Não. Maravilhoso.
Se ele não consegue ser explicado pela ciência, é maravilhoso. Isso. Mas ele faz sentido, ele não é estranho, então ele passa a ser maravilhoso. Tá? Isso é mais teórico, mas é importante para vocês entenderem que existe essa classificação dentro de um enredo, tá bom? De um enredo fantástico. Tá? Quando eu tenho um enredo fantástico, algo que é fora do comum, do normal, ele pode ser maravilhoso ou ele pode ser estranho. Ok? Dúvidas? Agora, acho que fazendo o exercício vai clarear um pouquinho. Continua a leitura, Marcos, para gente. Sim. 16. Com base nessas explicações sobre o fantástico, responda as questões a seguir. A. Em que momento do conto se instaura o fantástico? E aí, em que momento do conto surge algo que não é comum? Que, por exemplo, fazer um passeio de barco com um avô, isso não é nada de fantástico, isso é normal. Mas qual é o primeiro momento que ocorre a primeira situação fantástica? Ali eu acho que talvez naquela hora do pano branco a dançar-se ali, que ele fala da outra margem. Isso mesmo. O primeiro momento fantástico que surge aí é quando o avô acena um pano vermelho e pergunta se o menino consegue ver lá do outro lado, da outra margem, um pano branco. Tá? Então, ó, quando a avó agita o pano vermelho e pergunta ao menino se consegue ver na outra margem o pano branco. Coloquem aí, tá? Escrevam rapidinho. B. B. Esse conto pode ser classificado como estranho ou maravilhoso. Justifique. E aí, o que vocês acham? Eu acho que estranho. Estranho? É, porque... Todo mundo acha que é estranho? Eu acho que é maravilhoso. Não, é maravilhoso. Pode ser maravilhoso? Pode ser maravilhoso, é. Olha só, pode ser classificado como maravilhoso, pois é preciso aceitar que, nesse mundo de ficção, habitam almas para poder assumir a narrativa como verossímil. Por exemplo, se o avô fosse louco e o menino jamais visse o pano branco na outra margem, a narrativa seria considerada um gênero estranho, pois haveria uma explicação para o fato e as leis da natureza permaneceriam intactas. Agora, a partir do momento que o menino também passa a enxergar, aí é maravilhoso. Sim, também depois tem aquela hora ali, que, pelo que a professora falou, eu não lembro direito, mas aí que aí o avô tá mexendo o pano vermelho e ele se transforma em branco. Uhum. Então não é no Redemoinho, quando o neto e o vô acabam caindo, aí ele balança o pano vermelho e ele vira branco e a água se acalma. Isso. Aí ele consegue se levantar ao barco e voltar para o barco. Isso. Então, isso demonstra Professora. que... Oi, pode perguntar. Eu não consegui pegar. É maravilhoso, pois é preciso aceitar tá. que nesse mundo de ficção... Isso. Habitam almas para poder assumir a narrativa como verossímil. Ou seja, mostra que o avô não era louco, porque o menino também viu. O menino também conseguiu vivenciar aquilo que o vô sempre vivenciava. Então, por isso que ele passou a ser algo maravilhoso. Que apesar de que
não pode ser comprovado, ele pode ser aceito. Certo, obrigado. Tá certo? Apesar, ainda faltam uns minutinhos. Deixa eu ver, 47, falta 7 minutos, eu acho, né? Eu já vou fazer a chamada, tá? Vamos fazer aquele esqueminha de sempre. Prestem atenção. Coloquem aí já o aqui ou eu, enfim. Só vou parar de gravar agora aqui.